E nossos pastores estão celebrando um casamento, né, lá no estado do Rio de Janeiro, né, então, hoje eles não estão, eu estou aqui, né, então, para trazer uma palavra. E a gente está vivendo uma série diferente, né? Nós iniciamos uma nova série de mensagens que é sobre a igreja e o mundo, né? E semana retrasada, né? Essa série começou com o pastor Kengo, né? Inclusive ele também está lá no Rio, e onde ele trouxe a mensagem, né, de como manter a fé. Dentro dessa série de Igreja ao Mundo, a ideia é justamente falar sobre como nós, como igreja, como a gente se relaciona com as pessoas, com o mundo, né, em geral. Como que nós nos relacionamos com a estrutura de mundo. E a gente antes tivemos aquele tema, né, de uns aos outros, onde nós trabalhamos muito a questão do relacionamentos pessoais, né, de como a gente olha o nosso próximo. E aqui nós vamos ver também de relacionamentos, mas como é esse relacionamento com as pessoas de fora. E o pastor Kengo, né, usou o texto de 1 João 4, 5 e 6. Eu vou ler para que a gente pudesse começar a relembrar, né, do tema, para que a gente poder encaixar dentro da que nós vamos meditar hoje. O texto de 1 João 4, 5 e 6 diz assim, isso na versão NVT. Eles pertencem a esse mundo, portanto fala do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Essa é uma palavra de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, abaixar nossas cabeças, ter uma palavra de oração. Pai querido, queremos pedir que a Tua graça se derrame sobre nós. Que ela possa, Senhor Deus, nos ajudar, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar nesse momento a nos inspirar, a entender a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que Tu possa, Senhor Deus, estar guardando cada vida, porque cada vida é preciosíssima aos Teus olhos. E que o Senhor possa, Senhor Deus, ser exaltado em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ok. Como vocês estão hoje? Tudo bem? Tudo certinho? Vivo? Se alguém te pergunta, como é que você costuma responder? Ah, tá tudo certo, né? Tudo jóia. A gente tem uma resposta padrão, né? A gente, às vezes, fica numa situação do dia a dia, de corre-corre, né? Às vezes, nós somos numa situação apertada, difícil. Mesmo assim, quando a gente é perguntado, a gente fala assim, tá tudo bem, tudo legal. Eu tinha um chefe holandês. Ele falava assim, eu não entendo os brasileiros. Toda vez que eu pergunto para eles falam que estão bem, né? Tudo certo, tudo jóia. Eu não, eu falo o que eu estou sentindo. Se eu estou mal, se eu estou irritado, eu falo, né? E já justamente para evitar, para falar assim, saiam da frente. Né? E ele era bem sincero, ele falava desse jeito. Tá ruim, tá difícil, né? Mas a gente, como brasileiro, a gente tem esse costume de dizer, não, tudo ok, tudo jóia. Aí eu andei fazendo algumas perguntas para algumas pessoas, esse tipo de pessoas, e eu me surpreendi com umas respostas. Eles começaram a dizer assim, eu estou cansado dessa vida.
as coisas vão do mal a pior, está tudo ruim, né? Nada está dando certo. Aí, às vezes, eu peguei algumas pessoas mais depressivas, né, que falavam assim, para que ter filho? Para que ter futuro? O mundo tá tão ruim. É poluição, é aquecimento global, é guerra, né? A gente vive, né, períodos de muita guerra, muita intolerância, muita violência. Quem mora em São Paulo, né, vive isso. Talvez se eu for falar assim, quem nunca foi assaltado aqui, né? Talvez poucas pessoas levantem as mãos. Algumas pessoas aqui até 2 ou 3 vezes. A gente vive num mundo complicado. E Jesus pegou orando, ele falou o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire no mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. João 14, 17 e 16. Esse é um pedaço de uma oração sacerdotal de Jesus, que ele fez para os discípulos. Ele orou, quem quiser ler, né, o capítulo 14 de João, leem lá que tem várias coisas que Jesus vai falando, e eu pensei esses versículos porque esse vai ser o tema de hoje. Tá? E o tema que eu estou colocando é no mundo, mas não do mundo. No mundo, mas não do mundo. Tem a ver com nossa série Igreja e o Mundo. Aí, acho que a primeira pergunta que às vezes vem é: já que eu não sou do mundo, não sou desse mundo, por que eu preciso me preocupar? Por que eu preciso fazer alguma coisa? Acho que mais fácil é ficar escondido. Você sabia que lá no passado, no começo da história, teve alguns cristãos que fizeram isso? Resolveram falar, Jesus vai voltar logo, cruzaram os braços, pediram demissão, não sei se lá tinha emprego do jeito que a gente tem hoje, né? Mas resolveram não trabalhar, ficaram alheios. Falar, Jesus vai voltar logo, esse mundo não tem jeito. Será que é isso que a gente tem que fazer? Ficar só esperando? Será que acho que não vale a pena se esforçar, né? Essa palavra que me falaram alguns jovens falando que o mundo não vale a pena, era a mesma palavra que tinha lá atrás de algumas pessoas que se viram em situações da mesma forma, desanimados, sem perspectivas com o mundo, sem vontade de fazer nada. Mas a Bíblia fala justamente o contrário. Mateus 10, eu não vou ler, vocês podem procurar depois, né? Jesus instrui os discípulos e dá autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. Ele deu autoridade. Em Lucas 10, Jesus pega 72 dos discípulos dele e fala assim, olha, de 2 em 2 vocês vão para as cidades. E lá vocês vão anunciar o reino de Deus. E quando eles voltam, eles falam assim, nossa, que maravilha. Os demônios, as forças do mal, obedeciam a gente. Eu vi pessoas sendo curadas. Né? E lá em Mateus 28, 19 e 20, existe a grande comissão, a ordenança de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês até os fins dos tempos. Está lá em Mateus 28, 19 e 20.
Você vê que não dá para ficar parado, né? Esse no mundo, mas não do mundo, cria uma tensão nas nossas vidas. A gente vive no mundo, mas estamos aguardando a plenitude do reino. A Bíblia fala, né, que nós teremos novos céus e nova terra. Teremos a esperança de um mundo melhor. Temos um lugar onde não vai haver dor, nem tristeza, nem choro. Vai ser um lugar onde seremos resgatados. E será uma comunhão eterna com o Senhor. Mas estamos no mundo. Estamos aqui, hoje, em carne e osso, né? Sentindo dores, acordando cedo. O Serginho falou, né, que foi difícil acordar cedo hoje, né? Eu também, para mim, foi difícil nesse friozinho, né? Quando o despertador toca, acho que você faz assim, tum, né? Hoje é celular, né? Mais 5 minutos. Ou desliga de vez, né, e perde a hora. E o que acontece é que nós, como cristãos, nós carregamos os valores do reino. E elas são contrárias aos valores do mundo. A gente, como cristão, nós fomos transformados. E nós temos em nós um selo do Senhor. E esse selo carrega uma alegria. Mas, ao mesmo tempo, nós carregamos as dores do mundo. Nós vivemos nessa terra. Sentimos dores, frio, fome, doenças, tristeza. A gente perde pessoas, perde entes queridos, a gente sofre. A gente vê pessoas nos hospitais, a gente sente as dores. O mundo vive em dores, porque o pecado traz dor. E a gente anseia pelo reino da volta de Jesus. Mas se a gente for olhar, o mundo precisa dos valores do reino agora, não lá no futuro. É agora que é necessário. Vivemos em um mundo que não nos pertence. A gente não é desse mundo. Jesus mesmo falou, vocês não são do mundo. Mas estamos nesse mundo que é marcado por corrupção, injustiça, orgulho, guerras, morte e dor. Aliás, a guerra, né? Por que ela surge a guerra? Por ganância, por poder, por dinheiro. Mas o reino de Deus é outra proposta. Ele valoriza a vida, ele valoriza a alegria, né? E ele tem uma outra forma de olhar o mundo. E a gente sabe que, ao longo da história, né, se a gente for ver na Bíblia, se a gente for ver relatos, a gente tem visto muitas pessoas, muitos homens e mulheres que fizeram diferença no mundo em que viveram, no tempo em que eles tiveram a sua experiência aqui na Terra. E eu queria falar de 2 deles. Um é o C.S. Lewis. Né? Quem conhece? Quem já ouviu falar do C.S. Lewis? Quem já assistiu Nárnia? Os Contos de Nárnia? Ele é autor dos livros dos Contos de Nárnia. A história dele é tão interessante que até virou filme. Né? Se alguém for ver, se não me engano, acho que estava na Netflix, a história sobre a vida dele, do C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um escritor, né? Em inglês. Ele viveu as 2 guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E ele escreveu vários livros. E esses livros aqui, eu te discutiu tudo no nosso grupo pequeno, por isso que eu estou falando dele, tá? Porque a gente, para mim,
Não é porque eu sou um cara ávido de leitura. A gente viu, né, que o pastor Kengo, ele é muito bom nos filmes, né? Ele fala, ele explica e tal. Eu gosto de assistir filme, mas eu não consigo entender como ele consegue captar aquelas coisas. Aí eu falei, se eu for falar de filme, acho que eu vou falar bobagem. Deixa eu falar de livro, porque eu li, né, e discuti com o pessoal, então eu consigo falar alguma coisa. Também não sou intelectual, não, tá, pessoal? Eu coloquei livro aqui porque foram livros que me marcaram. A gente tem discutido no nosso grupo pequeno. E um livro interessante que marcou também a minha vida é Surpreendente Alegria. O que esse livro fala? O pastor Kengo fala spoiler de filme, eu vou dar spoiler de livro. Surpreendente Alegria é a história da conversão dele, né, do C.S. Lewis. Ele perdeu a mãe muito cedo. E isso criou uma certa revolta nele. E ele também, como do muito jovem, foi parar na Primeira Guerra Mundial, foi lutar. Viveu aquela guerra de trincheiras, para quem lembra da história, né, quem estudou história. E é um período de uma guerra muito difícil, muito de carnificina, porque era guerra de trincheiras, era muito úmido, tempo inverno, muito sofrimento. E isso criou no coração de C.S. Lewis uma espécie de uma revolta e criou nele um ateísmo. Ele fala, Deus não existe. Como é que pode? Né? Minha mãe foi embora cedo e eu estou vivendo nessa guerra. O homem é terrível. E ele virou um ateu daqueles de primeira linha. Muito crítico, porque ele tinha uma mente muito aguçada. E ele era tão bom que ele foi parar na universidade, era um cara muito inteligente, intelectual, e ele acabou se envolvendo também com os intelectuais da universidade, lá na Inglaterra. E um deles, né, o Tolkien, que escreveu aquela... Esqueci a crônica. O Senhor dos Anéis, isso. O Senhor dos Anéis era amigo do C.S. Lewis. E o Tolkien, que era cristão, começou a influenciá-lo, porque ele percebeu que ele tinha uma alegria genuína, uma alegria diferente. Aquilo mexeu com C.S. Lewis. Ele que era um ateu, daqueles mais durões, ele falou, poxa, tem uma coisa diferente aí. Tem coisa aí que está me chamando a atenção. E nesse processo de convívio, ele começou a descobrir Jesus. E nesse livro ele escreve A Surpreendente Alegria. Ele falou que quando ele descobriu, encontrou-se com o Senhor, ele não podia mais ser um ateu. Ele não podia mais bater naquela tecla que Deus não existe. Que o amor de Deus não existe. E ele descobriu porque ele percebeu uma alegria diferente. Só que ele também fala o seguinte, vivemos no mundo, mas não somos o mundo. E ele escreve um outro livro, O Problema da Dor. Eu comecei a ler esse livro, aí não cheguei a terminar, mas ele fala o seguinte, que a dor, ela está o tempo todo nas nossas vidas. Né? Desde que a gente nasce, quando a gente morre, quando a gente vive, quando a gente faz coisas, a dor está lá. E ele faz um relato a respeito de como a dor, como a Bíblia fala sobre isso daí. Eu não vou entrar, vocês podem ler o livro. Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz é um livro até cômico, né? Posso dizer. Engraçado porque ele fala das batalhas espirituais. O mundo em que nós vivemos, na verdade, é um campo de batalha. Uma batalha espiritual. Então, ele se relata ali. Também leiam. Muito interessante. Às vezes meio triste, né? Tem hora que parece ser triste, mas é uma tristeza que se transforma em alegria. Né? Estão curiosos? Lê o livro. Né? A Crônicas de Nárnia todo mundo conhece, todo mundo já leu, todo mundo assistiu, virou filme.
E ele, justamente, ele tenta, através das histórias infantis, falar do reinado de Deus, do reinado de Jesus, de como o amor de Deus alcança a humanidade. Tá? E uma frase muito famosa dele, que ele fala assim: o já e o ainda não do reino de Deus. É justamente relacionado ao nosso tema. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O já é nós vivermos a nossa vida cristã, mas ainda não é completa. E por isso que nós não somos do mundo, porque temos um reino diferente. Mas estamos no mundo, porque ainda não alcançamos a plenitude. E outro personagem muito interessante é o John Stott. Já ouviram falar dele? Né? Acho que ele é menos conhecido, porque ele não fez nenhum filme, não escreveu livros que viraram filme nem nada. Mas ele tem um livro muito interessante que chama assim, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Tá? Para você ter uma ideia mais um pouco sobre o John Stott, ele foi considerado o maior teólogo do século XX. Ele foi responsável pela organização do Pacto de Lausanne. Pastor Key esteve lá. Parece que, se não me engano, acho que é um dos poucos brasileiros, ou talvez o único, que esteve presente nessa conferência. Pacto de Lausanne, na década de 70. Tá? E ele tinha uma frase muito interessante também, que ele falava assim: nossas mãos devem estar sempre ocupadas. Uma mão tem que estar com a Bíblia, e a outra com o jornal. Por que ele falava com o jornal? Ele falava assim, que o cristão precisa conhecer o mundo, precisa conhecer as necessidades do mundo. Para quê? Para que ele possa ser alcançado com justamente a mensagem de Deus, que é a Bíblia. Então, ele falava assim, o cristão deve andar as mãos ocupadas com a Bíblia e com o jornal. John Stott, ele faleceu, acho que alguns anos atrás, né? E esses dois homens escreveram vários livros, várias coisas a respeito de justamente do tema no mundo, mas não do mundo. Então, de novo, se vocês quiserem, eu vou falar outra vez, né, sobre isso. Livros, recomendo a leitura desses livros, ajuda muito no nosso entendimento sobre as coisas do Senhor. E uma da característica que a gente tem de estarmos no mundo e não sermos do mundo é justamente essa dualidade, essa questão da dor e alegria. Tá? Quem escreveu muito bem sobre isso foi justamente C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele morreu muito cedo. Ele morreu com 60 e poucos anos. E ele estava bem doente. E na doença dele, ele sofreu muitas dores. Ele vivia sendo levado para o hospital, e ele tinha até um enfermeiro que cuidava dele, um enfermeiro, tipo assim, 24 horas, né, para ajudá-lo. Que ele passava por muitas dores e no processo da vida dele, ele teve que ser cuidado e ele, ao mesmo tempo, quem conviveu com ele nos últimos dias falava assim, esse homem transmitia uma alegria muito grande. Também veio em alguns outros livros que ele faz uma brincadeira, uma piada, mesmo doente, ele faz um bullying com o enfermeiro dele. Se tiverem saber, curiosidade, procurem os livros do C.S. Lewis. Dor e alegria. Dor. A gente não gosta de sentir dor, né? Mas ela está presente no nascer e no morrer. Aliás, eu vou dar um parênteses aqui. Quem esteve semana passada aqui na nossa igreja celebrando o Dia das Mães? Olha, bastante gente. Foi uma bênção, eu acho assim, eu saí daqui de alma lavada. Eu me senti assim, as mensagens, as apresentações, né? Foi muito gostoso, foi muito cativante. E a mensagem da Rayane, nossa irmã Rayane, eu achei muito legal. E eu achei mais engraçado quando ela conta sobre o parto. Né? Vocês estão lembrados, né?
a respeito da dor, né? E eu estava vendo reparei que a primeira menção de dor na Bíblia é justamente quando entra o pecado. Quando Adão e Eva caem, e Deus vai falar com eles, qual que era a maldição de Eva? A dor do parto. E nós carregamos isso até hoje, né? Aliás, as mulheres, eu nunca vou sentir dor de parto, eu acho. Mas as mulheres sentem, tiveram suas dificuldades, seus problemas, né? Suas lutas. E eu também queria até falar assim que a gente viu várias mães aqui no palco, né? Achei muito bonito. Mas tem mulheres que não conseguem ter filho por algum motivo ou não. Mas eu queria, inclusive, trazer minha homenagem a todas as mulheres. Porque elas são mães. Muitas delas são mães, mesmo não tendo filhos. Mães de oração, mães de apoio, mães de vida. Mulher tem esse jeito, né, de um carinho tudo especial. Em casa a gente percebe isso claramente. Quando tem algum problema em casa, não é o pai que procura, né? Meus filhos só, ô mãe, eu falei, eu estou aqui, né? Ô mãe, e assim, assado, né? E aí, às vezes, a comigo fala comigo assim, você não se preocupa com as suas filhas? Elas não me procuram, né? Claro que eu me preocupo, né? Mas é a mãe que é a personagem que está lá. Porque ela sofre e sabe da dor. Então, a dor está no nosso mundo, a gente vive, convive, e ela também tem funções úteis, né? Os médicos, aqui está cheio de médicos aqui na nossa igreja, falam que a dor é um sinal de que alguma coisa está errada, né? Sentiu dor, é bom a gente ficar atento. Teve uma ocasião que eu fiz uma cirurgia no ombro, né? Eu coloquei um cabo aqui e tal, fiquei de recuperação. Nossa, que dor! Não sei se é dor igual de dor de parto, mas era dor muito ruim. Eu não conseguia dormir, e eu coloquei assim na minha cabeça, eu não vou tomar remédio, né? Mas também não dormi, né? Passei 1 mês e meio, comigo reclamava lá que eu ficava toda hora mexendo para lá, mexendo para cá. Eu tive a capacidade de ligar a televisão à noite, de madrugada, para assistir aqueles programas de cura, né? Para ver se funcionava. Não funcionou, continuei com dor. Porque a gente quer fugir da dor. É a nossa tendência, sair o mais longe possível. E a certeza é, nesse mundo a gente sempre vai ter dor. Mas você lembra que eu falei do C.S. Lewis? Que ele descobriu a genuína alegria. A alegria é uma coisa que é uma coisa da nossa alma, é um anseio. E o C.S. Lewis descobriu o seguinte, quando ele se converteu. Ele falou que ele descobriu a genuína alegria. Uma alegria que se faz presente mesmo nas situações de dor. Uma alegria que não pode ser apagada. Uma alegria que traz esperança, né? E essa alegria faz parte da nossa alma. Ela está na nossa natureza. E a Bíblia mostra o que é essa verdadeira alegria, né? Em João 15:11, né, eu não vou ler aqui, mas procuram lá, porque a genuína alegria faz parte de outro mundo. Então, até que nós somos assim, nós não somos do mundo, mas que mundo então nós somos? Nós somos do reino. Somos do reino de Deus. E esse reino, ele tem os embaixadores, né? Esse reino, ele tem um representante aqui na Terra, que é a igreja. Nós somos representantes desse reino. E por estarmos no mundo, e não sermos do mundo, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque estamos representando esse reino. O livro de John Stott, ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre o cuidado da igreja
não se contaminar. Não trazer os valores do mundo, que nós não somos do mundo, para dentro da igreja. Nós justamente devemos fazer o contrário. Devemos fazer com que os valores de Deus alcancem o mundo. E nos livros de John Stott ele fala, principalmente nesse do cristão, uma sociedade não cristã, ele fala sobre esses cuidados. Nós estamos vivendo aqui na Terra por alguns anos. Nossa vida é finita. Às vezes com muita intensidade, outras vezes mais tranquila. E cada um aqui tem um jeito, tá? Nós somos tão diferentes um do outro que a Bíblia, por isso que a Bíblia, eu acho que ela fala de tantas coisas diferentes e ela nunca dá uma certeza assim exata para poder se encaixar na personagem de cada um, porque Deus respeita isso. Jesus respeitava isso. Tanto que 12 discípulos, um era diferente do outro. Né? Numa igreja aqui, tenho certeza, ninguém aqui é igual. Cada um tem alguma coisa. Eu tenho 3 filhas, nasceram na mesma casa, a mesma educação, as 3 são totalmente diferentes. Imagine, então, numa amplitude maior. E aí que nós temos, como igreja, como exemplo como embaixada do reino, aqui no mundo, a gente tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, a gente tem visto muitos escândalos dentro das igrejas. Né? Em vez da igreja ser o exemplo, ela tem deixado que os valores do mundo entrem dentro dela. E isso tem feito com que pessoas que estão no mundo e que precisam ser alcançadas criem barreiras contra a própria igreja. Porque está vendo fulano de tal, está vendo não sei o quê, está vendo ciclano, está vendo tal pastor, está vendo tal coisa. Né? E minha oração tem sido que para a Igreja da Liberdade a gente possa ser uma igreja que seja verdadeiramente a igreja de Cristo, do reino de Deus. Tá? E nós estamos nesse mundo e não tem jeito de ser diferente. Vamos sentir dores, vamos sentir desânimo, vamos ser tentados a fazer as mesmas coisas que o mundo faz. E a gente tem que pensar que os valores de Deus se faz muitas vezes nas pequeninas coisas. A gente fala assim, eu coloquei lá no início, né? O mundo está tão complicado. O que eu posso fazer para ajudar o mundo? O que eu posso fazer para resolver as coisas do mundo? Os valores de Deus, eles se refletem em todas as coisas. E ele não precisa ser coisas grandiosas. Podem ser coisas pequenas. Fazer diferença no mundo. Fazer a coisa certa. Por pequenino que seja. Valorizar a pessoa do lado. Respeitar o idoso. Respeitar os filhos. Respeitar os pais. Ser tolerante. Saber perdoar. São todos valores que Jesus coloca. Né? Outro dia estava no supermercado, estava com pressa fazendo compra. Aí fui no caixa, pagar, né? Sempre meio dolorido, né? Pagar a conta. Cheguei lá, eu estava reparando que tinha uma senhora na minha frente, uma senhora de idade. Ela estava sendo atendida pela caixa, atendente da caixa. Essa menina, assim, atendia aquela senhora com tanto cuidado, assim, tanto carinho, perguntando, ajudando, falando, né? Incentivando. E eu percebi um sorriso naquela senhora de idade na minha frente. Ela saiu assim, parece que saiu bem. Aí quando foi minha vez,
Ela também me tratou igualzinho. Com sorriso, com incentivo, falante. Sabe, parece que lavou a minha alma. Eu não sei se ela é cristã, não era, não sei quem que era. Mas aquele gesto fez meu dia. Sabe quando você sai assim, parece que tirou uma carga, parece que fala assim, o mundo é bom. Né? Tem pessoas que... Por isso que eu falo o seguinte, não precisa ser muita coisa. Pode ser pequenas atitudes. Aqui na igreja a gente tem um exemplo, né, de onde a gente pode exercitar isso daqui. Às vezes a gente não está bem, está sem paciência. Mas aqui, às vezes, a gente não consegue encontrar um incentivo. Às vezes também é até chato, assim, eu não estou bem, não quero ver ninguém. Né? Aí a pessoa está tão preocupada com você que quer ajudar. Só que, em vez de ajudar, acaba até, às vezes, se atrapalhando. Mas isso faz parte do treinamento de Deus. Saber entender essas coisas. Saber ouvir. Maridos, ouvem atentamente. Porque a esposa sempre fala assim, você não está me ouvindo. Eu estou. Então, repete. Não, são pequenos gestos, mas nós temos que ser capazes disso. O Serginho falou que a nossa igreja é de niqueis, brasileiros. Né? Temos que ser abertos a atender as pessoas. Aqui tem de tudo, tem doutores, tem gente que tem vários títulos, mas tem pessoas simples também. Mas todos nós somos iguais perante o Senhor. E devemos ser tratados com respeito. A igreja é o melhor lugar para a gente exercitar o reino de Deus. É como uma família, e tendo família também tem problemas. Porque a gente vive no mundo. Somos um mundo imperfeito. Somos pessoas imperfeitas. Mas o que vai fazer a diferença de valores? Saber perdoar, saber tolerar, saber entender. Não é fácil, porque todas essas coisas muitas vezes causam dor também. E a gente quer fugir da dor. Mas, ao mesmo tempo, que nem o pastor Kengo falou na mensagem, né? Como manter a fé? O que ele fala do instrumento que Deus nos dá? Usar o próprio Deus, que é o Espírito Santo. Né? Senhor, dá-nos força para conseguir. Senhor, dá-nos o teu Espírito para sermos pessoas capazes de suportar. Dá-nos o teu Espírito para amarmos as pessoas. Né? Aqui tem pessoas da nossa igreja que estão internadas, enfermas. E tem um grupo que está se revezando lá para visitar, cuidar. Dando um duro danado, passando apuros, dando do seu tempo, mas estão lá. Pequenos gestos fazem muita diferença. Pequenos gestos que trazem os valores do reino de Deus no mundo que não é nosso. Mas estamos aqui. E é isso que Jesus quer que a gente faça. Né? Que a gente não se contamine com os valores desse mundo, que sejamos uma igreja que saiba colocar os valores corretos e que faça a diferença. Talvez, fazendo essas pequenas coisas, as guerras vão diminuir, a sociedade pode se tornar melhor e as coisas vão poder serem um reflexo do reino de Deus, pelo menos um pedaço, um pouco, a gente poder ver. Né? Foi assim que aconteceu em muitos exemplos da história. John Miller lá na Inglaterra, né? Os Moody's lá nos Estados Unidos, pessoas que fizeram diferença. E a gente pode fazer também. Então, eu queria que nós pudéssemos fechar agora nossos olhos, abaixar nossas cabeças. Vamos meditar, né? Como é que nós estamos com nossos valores?
Como é que nós estamos desempenhando o nosso papel nesse mundo? Você e Deus, converse com Ele. Pai amado, Tu és o Senhor de todas as coisas. A gente vê que ao longo da história o Senhor tratou de cuidar da humanidade. O Senhor pensou de uma maneira toda especial através de Jesus Cristo, que trouxe a possibilidade da criação do Teu reino. Um reino que faz diferença nas pessoas, que pode dar esperança, que pode trazer alegria, que pode afugentar a dor. Mas ainda nós não chegamos lá, estamos num processo. E nesse processo a gente tem nossas limitações humanas. E ajuda-nos, Pai, com Teu Espírito Santo a caminhar, a buscar a viver esse reino. Ajuda, Senhor Deus, a fazer diferença na vida de outras pessoas. Dá-nos capacidade, dá-nos entendimento, dá-nos a alegria. Pai, que nós possamos Te honrar naquilo que nós estamos vivendo. Colocamos tudo diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Essa figura aqui, que eu coloquei, ela é de várias pessoas, de uma multidão. Diferentes cores, diferentes jeitos, diferentes personalidades. Eu acho que é isso que Deus quer que a igreja seja. Uma igreja que não tenha barreiras. Uma igreja que não tenha limitações. Uma igreja que faça a diferença no mundo. Somos de um outro reino. Mas a gente vive aqui para obedecer ao Senhor. Então, tenha uma boa semana. Obrigado. Vou passar a palavra para o Serginho. Muito obrigado ao nosso presbítero Daniel Kishimoto.